é lindo e maravilhoso. O que ele faz para ajudar a população é absurdo. E profissionalmente é um cara que, assim, dispensa qualquer tipo de comentário. É um dos caras mais inteligentes que eu já vi na área de planejamento e na área de organização de pessoas. Obrigado. Aproveite esse momento. Obrigado. Isso aqui é um amigo assim que a gente tem assim, uma estima absurda. Amigo, quando fala assim, a gente fica até tremendo. Né? Legal, mas bom dia. Prazer enorme estar com vocês aqui. O Adilson, ele está, na verdade, retribuindo, né? Eu levei o Adilson na minha casa e eu cozinhei para o Adilson, para a Silene. E ele ficou tão encantado com o que ele comeu, falou, vou te levar para falar lá. Eu falei, você é louco? Mas bacana. O Adilson pediu para que a gente viesse aqui uns 30 minutos, não mais que isso, tratar um pouquinho dessa relação entre planejamento estratégico, estratégia e liderança. Está muito ligado, muito junto. E eu acho que a melhor forma de tratar disso é você, às vezes, falando dos seus exemplos. Como você vivencia isso? Porque teoria a gente tem bastante. Agora, traduzir isso para a prática é um pouco complicado. E vocês têm que pegar essa sacada nas coisas simples. Eu até escrevi um artigo sobre simplificando sua empresa. Está no meu LinkedIn, ela vai dar meu endereço depois. E hoje o momento é de pensar simples. A gente está tentando pensar muito sofisticado, muito largo, e esquecendo das coisas básicas, das coisas simples. Né? Então, vocês vão, de vez em quando, vocês viajam? Né? O que vocês fazem quando vocês têm uma viagem? Vamos imaginar uma viagem de férias, não só de negócio, mas de férias. O que vocês fazem? Planeja a viagem. O que você pensa? Hotel, translado, primeira coisa que você define é para onde eu vou. Né? Eu tenho onde eu estou e para onde eu vou. A partir daí, você desencadeia uma série de pensamentos, de estratégias para chegar a algum lugar, não é isso? Então, o primeiro ponto importante é onde estou e para onde vou, não é verdade? E nesse percurso, vocês trabalham algumas coisas importantes na área de planejamento. Por que eu estou viajando? Qual o propósito meu para essa viagem? Né? Eu vou para lazer? Eu vou para visitar parentes? Eu vou para conhecer lugares bonitos? O quê? Você define esse propósito. Né? E estabelece isso dentro de uma missão que você vai ter nesse período da viagem. Não é isso? Ou não, eu estou falando alguma coisa que vocês não fazem? Não é? E a visão sua de futuro qual é? Ir lá e chegar a algum lugar e fazer exatamente aquilo que você programou. E, se possível, ir além. Não é assim? Aí você começa a pensar nos seus objetivos e depois você pensa nas suas estratégias. E como eu vou colocar essas estratégias em movimento? O que é isso? O planejamento. Então, o planejamento está muito intrinsecamente ligado à nossa vida. Eu digo que eu sou coronel aposentado, não sei se vocês sabem. Parece um coronel? Trabalhei 33 anos. Então, a minha cabecinha, ela só pensa de forma estruturada. E o que é planejamento? Se não pensar de forma estruturada. Eu não estou dizendo que você tem que ficar só dentro do quadradinho. Eu estou dizendo que você tem que pensar de forma estruturada, organizar a sua forma de pensar. Então, a vida minha, a minha esposa Sandra, graças a Deus que ela é de RH, e eu coronel, então deu uma base boa. Ela fala, é incrível como você sempre está tudo planejado. E não é um esforço, é uma forma natural de ser. Né? Então, o planejamento, gente, está muito ligado ao nosso dia a dia e às nossas realidades diárias. E eu não posso pensar só para agora, eu tenho que pensar pelo menos para daqui a pouco. Eu preciso pensar pelo menos para amanhã. Eu preciso pensar, eu vivo agora, mas eu tenho que pensar para frente.
Até no livro que nós escrevemos, eu vou contar essa situação prática rapidamente depois, eu falo sobre estratégia. E o que é estratégia se não você ter dois momentos? Um de pé no chão, fazendo uma análise de tudo que está acontecendo agora, né? Mas você vai tomar uma decisão agora para um tempo futuro, ou seja, vai impactar no tempo futuro. Então, eu digo que a gente tem que estar com o pé no chão na análise da situação pontual de agora, mas quando eu viajo no ponto futuro, eu tenho que estar com a cabeça nas nuvens. O que difere aquelas pessoas de sucesso nas suas estratégias, no seu planejamento, é exatamente essa capacidade de viajar no tempo futuro, se posicionar nesse tempo futuro e tomar decisão agora, entendendo como vai ser esse tempo futuro. Percebe como é um exercício? E o que é isso em relação à liderança? Está intimamente ligado. O líder, ele tem necessariamente, de fazer essas viagens entre o ponto de hoje ao tempo futuro. Primeiro porque ele tem seguidores. O líder tem que ter seguidores. O líder, ele é um exemplo de muitas outras pessoas que estão na sua equipe. Então, é fundamental que esse processo ocorra de uma forma que você consiga ter um certo domínio dessa situação presente e futura, dentro daquilo que você deseja para a sua carreira, para o seu negócio, para a sua vida. Então, está intimamente ligado o processo de planejamento e a liderança. Para eu não me alongar demais e poder contar a história, né? Imaginem vocês o seguinte: o líder funcional, eu coloco assim, ele planeja, ele tem sua missão, sua visão de futuro, ele define o seu negócio com bastante foco, ele faz uma análise de ambiente, que nós utilizamos muito a ferramenta SWOT, ou seja, eu vejo as minhas forças, as minhas fraquezas no ambiente interno, e eu vejo as oportunidades e ameaças no ambiente externo. E quando eu analiso esse cenário externo e interno, eu defino o meu posicionamento estratégico para que eu possa, então, saber onde estou. É como se fosse a nossa viagem. A partir desse momento, eu preciso definir os objetivos estratégicos. Ninguém vai a algum lugar se não definir os seus objetivos estratégicos, né? Definir os objetivos, eu tenho que passar para o passo seguinte. Qual é o passo seguinte? Definir quais as estratégias eu vou ter para alcançar aquele objetivo. Então, eu tenho que, a partir dos objetivos, definir como eu vou chegar a esse objetivo, que são as minhas estratégias. E o mais difícil dessa parte vai ser depois descrever as etapas dessa estratégia por meio dos chamados planos de ação. Então, tudo eu tenho que ter plano de ação, né? Mas tem uma outra parte importante. Eu preciso controlar. O que você põe lá no GPS para fazer viagem? Se sair do percurso, o que vai acontecer? Você vai chegar em lugar diferente. Então, eu preciso sempre ir monitorando esse processo. Tá certo? Em 2 minutos eu passei uma teoria para vocês de planejamento estratégico. Perceberam isso? Estou falando grego para vocês? Ok. Isso é no campo pessoal, no campo profissional. Ele me disse que tem alguém de RH aqui. Eu me lembro quando a Tilibra... Eu me lembro quando a Tilibra saiu de uma empresa familiar e passou a ser multinacional e veio 2 que não me pagaram até hoje, tá? É que é minha esposa, né? Então, sentado, ela, pelo amor de Deus, nós temos que ter um RH estratégico. Sai de um RH operacional, um RH estratégico. É totalmente diferente. E a capacidade de pensar o novo, antecipando-se ao novo tempo, é o grande desafio das pessoas hoje, né? Das pessoas hoje. Então, esse conjunto de ações, ou conjunto
desse processo de construção de um planejamento estratégico, ele é funcional, é inato ao profissional que está em determinadas funções de líder. Todo líder tem esse aspecto funcional. Mas daí a exercer a liderança, há uma grande diferença. Eu vou pegar um papelzinho aqui para mostrar para vocês que eu produzi numa palestra recente. Eu quero mostrar para vocês. O líder funcional, eu não quis pôr tela porque era bem rapidinho. Ele tem lá, planeja, seleciona equipe, estabelece metas, monitora, cobra resultados e retroalimenta o sistema. Mas na liderança, eu deixo para vocês aqui. Na liderança tem o aspecto comportamental, que está dentro do planejamento estratégico, mas é no comportamento dessa liderança que vai fazer a diferença de eu conseguir alcançar os objetivos ou não. Então aqui você tem, primeira coisa importante, até no Monge Executivo fala-se muito dessa questão de escutar. O Monge Executivo, ele fala, o líder servidor, ele fala em respeito. Respeito para ele é saber ouvir com atenção. Não, o líder tem que ter uma capacidade ímpar de escutar, de ouvir com atenção, de mentorear. Eu até brinco, você controla o meu tempo, por favor? Controla o meu tempo, dá um sinalzinho. Eu costumo dizer que o pessoal assume o papel de líder, né? E ele fala, bom, agora eu posso delegar. Mas ele não delega, ele delarga. E quer que tenha resultado. É diferente delegar e delargar. Porque o papel do líder, dentro de um planejamento e na execução desse planejamento, quando ele delega, ele tem que ter duas ações fundamentais. Uma é do líder e a outra é do comportamento do líder. A primeira parte que você faz é mentorear. Eu tenho que, quando eu delego alguma coisa, eu tenho que primeiro perguntar para aquela, você sabe fazer isso? Se não sabe, você, líder, tem que ensinar. Você tem que saber pelo menos a linha mestra. Se não sabe, tem que pegar alguém que sabe, mas tem que ensinar a pessoa que você delegou. Você entendeu? Você dá feedback. E na sequência, você aí sim vai monitorar. Está fazendo? Percebe? Então, a ação do líder, para exercício da liderança, passa necessariamente pelo mentoreamento, que é uma ciência. Acho que o Adilson quer falar isso com vocês em algum tempo, né? Outra coisa, motivar. Eu motivar alguém? Eu acho que não. Motivar está dentro da pessoa, é ela que se motiva. Mas o líder pode descobrir qual é o sonho daquela pessoa. E a partir da descoberta do sonho, encorajar as pessoas a conquistar seu sonho. Esse é o processo do líder. Ele não vai motivar ninguém, mas ele vai descobrir os sonhos das pessoas, vai encorajar essas pessoas a conquistar esses sonhos, porque quando a pessoa descobre seu sonho e vai buscar, e acredita que tem a força para conquistar esse sonho, ela se motiva naturalmente, né? E o papel do líder, gerenciar conflitos. Eu tenho equipe, eu tenho conflitos. Eu não posso agravar os conflitos, eu tenho que solucioná-los. E às vezes é processo de ganha-ganha ou perde-perde, ou perde-ganha. Vai depender das situações, né? Tudo isso eu falo alguma coisinha no meu livro, né? Dialogar. A gente tem que aprender a conversar com as pessoas. As pessoas querem conversar com você, né? Quer que você sinta a opinião dela e quer conhecer você para que possa criar uma sinergia entre as pessoas. E elogiar. As pessoas nas empresas, eu acredito, têm uma dificuldade tão grande de elogiar. Primeiro que é um medo danado de perder o seu lugarzinho, né? Ao contrário, o princípio básico da liderança é gerar novos líderes. Quantos líderes você já gerou, né? E assim, para não alongar muito, e já finalizando, né? É importante sempre você fazer uma simbiose com você mesmo, que é o nome do meu livro, né? Uma reflexão, pergunte a você mesmo, né? Sou um líder?
ou fui um líder em determinada circunstância, exerci a liderança, vocês viram que são duas coisas diferentes. Converse consigo mesmo. Esse é um momento de autocrítica. É um momento de autocrítica. Aí você vai olhar os resultados. Você não planejou, não tinha objetivo, não tinha metas. Aí você vai ver os resultados foram positivos, regular ou negativo. E você tem que entender que você tem uma autorresponsabilidade com isso. Né? E por fim, qual vai ser sua atitude? Né? Continuar, rever ou desistir? Aí entra o processo de resiliência. Desistir jamais. Né? Então, quando eu falo desistir jamais, eu quero só, para finalizar, contar a historinha desse livro. Né? Eu, como coronel, falei para vocês, eu comandei a região de São José dos Campos, eram 39 municípios, uma área extremamente riquíssima, né? Muito movimentada. A Aparecida recebia por ano, de setembro a dezembro 11 milhões de pessoas visitando a Nossa Senhora. Campos Jordão, 1,5 milhão em julho, Litoral, mais 2 milhões na Operação Verão, enfim, 5 mil homens eu comandava ali naquele brinquedo. E como sempre a gente vai igual o sapinho na água morna. Eu ia ser possivelmente nomeado comandante-geral da corporação, meu CPI, que é Comando de Policiamento do Interior, foi certificado em ISO 9001, a atividade operacional, em 1 ano de comando, maravilha. Aí o sapinho está na água morna. E quando fica na água morna, o sapinho, ele gosta. Até que a água ferve e ele morre. Sorte que eu sempre pensei, a cada momento, o que poderia acontecer. Eu nunca ficava na água morna, eu sempre criava algo novo, que é para bater na fritura e pular. E veio a fritura. Uma ordem de reintegração de posse, na maior reintegração de posse da América Latina, 1.600.000 metros quadrados, um Jardim América aqui de Bauru, 7 mil pessoas lá dentro, 16 anos de invasão, veio a ordem do Tribunal de Justiça de São Paulo para tirar. Eu tive que comandar 2.000 homens numa única operação, 600 de apoio, e toda uma geração de conflitos entre Justiça Estadual e Federal, Governo Federal, Governo Estadual, além dos movimentos sociais, enfim, uma história rica em detalhes, e você, líder, fica sozinho. Nessa hora, é você e você. É você e você. Né? Então, você tem que planejar, executar, controlar, e depois disso, saber que você fez o certo para a sua cabeça ficar boa. Né? Então, esse livro aqui eu conto essa história sobre a ótica do planejamento estratégico, a parte teórica, mas como eu coloquei essa operação dentro do planejamento, e dedico um pouco para falar da liderança. Como o líder se sente numa situação de alto estresse. Né? Então, eu quero que vocês sejam muito felizes aqui no curso, que vocês tenham a Dilce e a Silene, são ótimos, vocês vão sair daqui engrandecidos, mas principalmente vai depender da atitude de vocês pós-curso ou pós-imersão, né? E que eu possa ter contribuído assim para uma reflexão do que é o líder, mas principalmente como é o exercício da liderança, ok? Eu não sei como eu sorteio o livro, eu trouxe um para eles. Pode ser para mim, é meu. Para quem quer? Quem quer? Vamos fazer um sorteio aqui. Gente, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. Isso aqui é... colocar no nosso ranking, porque eles estão participando de um ranking. Então é Dilson sorteando o ranking, tá? Eu estou ganhando o ranking. Muito obrigado, Adilson, Silene. Desculpa se eu passei um pouquinho do tempo. Imagina, obrigado, que viu? isso. Quer fazer alguma Pode pergunta? mandar. Vocês querem colocar alguma coisa, alguma observação? Vocês perceberem que esse homem aqui é um poço de conhecimento e de entendimento no que fala. Quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, pois não. Eu queria, na verdade, pedir que dica que você nos daria, deixaria para nós, como líderes, para que a gente possa conduzir as pessoas para que elas vão em direção do planejamento que a empresa, do planejamento estratégico da empresa.
Olha, primeiro que você não conduz pessoas. Você tem que gerar seguidores. E se eu gero seguidores, o princípio básico é o meu comportamento, né? As pessoas vão te seguir à medida que elas têm uma crença, acreditem em você, né? Então eu sempre digo que a maior dificuldade do líder hoje é conversar olhando nos olhos, né? E as pessoas só vão seguir você e para o caminho, o objetivo comum que você deseja, a partir do momento que elas sejam comunicadas devidamente disso, né? A comunicação é um processo hoje muito difícil, né? Tanto a verbal como não verbal. Então é importante que você, no exercício da sua liderança, primeiro, comunique-se adequadamente, mas não é uma comunicação que gere desconfiança, é a comunicação que gere confiança, e ela está... Eu quero mostrar para vocês como a gente tem que sair no seu comportamento, na sua forma de produzir a mensagem, né? Então entra aquela história toda da mensagem, receptor, o que a pessoa está entendendo? Dê feedback, cobre feedback, né? Então eu acho que é esse processo de comunicação e a liderança comportamental é que faz com que vai atingir os objetivos. A pessoa precisa saber exatamente qual é o caminho e qual é a sua meta, aonde você quer chegar com ela, e ela tem que sentir que você está junto com ela. É comportamento, é liderança de comportamento, tá? Eu queria fazer uma pergunta sobre essa integração de postos que você mencionou. Com certeza muitas pessoas vieram falar, não vai dar certo, não vamos fazer assim, vamos prejudicar muita gente, vai ter morte. Nesse momento de pressão, qual foi o posicionamento com os liderados? Simbiose com você mesmo. Para você ter relacionamento com seus liderados, você precisa estar bem. Você precisa estar confiante naquilo que você definiu. A tomada de decisão é um processo extremamente difícil. Eu vivi isso a vida inteira. Ela não é algo instantâneo. E uma decisão estratégica requer um conjunto de atributos ou de informações que te possa efetivamente levar à decisão mais adequada ou a menos traumática, né? Então, a primeira coisa é a simbiose com você mesmo, é você estar confiante, você ter certeza daquilo que está fazendo, porque a partir daí a comunicação fica real e fica verdadeira, né? E dialogar com você tem pessoas-chaves, né? Você precisa trabalhar as pessoas-chave, você tem que encontrar o melhor canal de comunicação, porque hoje o pessoal usa muito o Facebook, não sei o que, o WhatsApp, mas será que é o melhor canal de comunicação, né? Você vai ver no livro, se você não ganhar, entra na Amazon, lá tem, no Google lá aparece, põe o nome que aparece. Você vai ver que eu falo um pouquinho sobre tomada de decisão e principalmente como eu fiz a comunicação, que é parte importantíssima no processo de liderar. Tá? Eu queria fazer uma pergunta. Na sua vivência como militar, você trabalhou muito essa questão de liderança de comando e controle. Então, O que mais você sentiu necessidade de aliar para poder melhorar a sua liderança com... Então, olha, eu vou contar rapidinho essa história, eu fico preocupado com o tempo. O Adilson tem um conteúdo grande para vocês. Mas quando eu saí da academia do Barro Branco, eu fiquei 3 anos internado. Isso foi em 80, eu não sou velho, é que eu comecei a estudar cedo. Então, internato, ainda saindo do regime militar, com preocupações ainda de governo militar, e quando eu saí, eu entrei, era jogador de futebol. Eu joguei aqui no Noroeste, eu abandonei a carreira para ir para o Barro Branco. Aí, quando eu saí de lá, eu falei, meu Deus, eu já não tenho meus amigos de infância. Porque a origem da gente é pobre, a gente acabou evoluindo um pouco mais, os amigos trilharam outros caminhos. Quando eu fui comandar Pederneiras, veio um convite para eu dar aula no 3º colegial. Naquela época ainda tinha OSPB, Organização Social e Política Brasileira. E eu topei. Eu falei, tá aí a oportunidade de eu voltar a ter contato com jovens, né? Tanto é que eu entrei na sala de aula, falei, o que aconteceu?
Estava tudo me esperando um tenente barrigudão, aqueles tipo Sargento Garcia, né? Aí chega um menininho novinho, eu tinha 21 anos, ainda era bonitinho. Aí foi lá. Primeiro dia, um casal se beijando no fundo da sala de aula. Pô, no quartel não tinha isso, gente. Na sala o estudo militar é uma outra coisa. E eu respirei. E ali eu aprendi. Para encurtar a história, eu fui escolhido paraninfo da turma, né? Viraram todos meus amigos, a ponto de eu major, um deles gerente do Banco do Brasil, numa solenidade aqui no banco. O senhor lembra de mim? Eu falei, o senhor foi paraninfo da minha turma. Pô, você já é gerente de banco, eu estou ficando velho mesmo. Então, é assim, se envolva, converse com as pessoas, viva grupos diferentes, né? Absorva o que tem de melhor das pessoas e os grupos e faça a sua análise daquilo que lhe serve. Eu acho que é isso. Tá bom?